Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de MainzaCast, um espaço de conversa, reflexão com o objetivo de desenvolver a nossa comunidade. Para você que não siga a página de MainzaCast, corre já para YouTube e Facebook MainzaCast para poder estar por dentro das novidades que nós trazemos dia após dia. Hoje traremos um tema super interessante, que é falar sobre o papel das universidades na promoção da paz e reconciliação. Como que as universidades podem contribuir para a paz e reconciliação a nível local, a nível do país ou, por que não dizer, ao nível social. E assim sendo, traremos cá nos nossos estúdios um convidado que muito bem entende da matéria. Estamos a falar exatamente do professor Dr. Crimildo Coutinho, ele que é docente universitário, Universidade Pungue, extensão de Tete, na qual neste momento queremos já agradecer pela sua presença aqui no MainzaCast. E começando mesmo, senhor professor doutor, como que as universidades podem contribuir positivamente na construção dessa paz e reconciliação ao nível do nosso país e, por que não, ao nível local? Muito obrigado. Obrigada a nós pela presença. Começo mesmo por agradecer pelo convite formulado para juntos podermos refletir sobre aquilo que é o papel das universidades no concernente à pacificação do país e, neste caso também, incluir o aspecto que tem a ver com a reconciliação. Primeiro, quando nós falamos da universidade, que é uma fase é o expoente da formação dos cidadãos em todos os quadrantes do mundo, e no caso específico, nós sabemos que para se formular, para se instituir uma universidade, existem aí 3 pilares fundamentais. Primeiro é o ensino, cuja missão-chave é a transmissão de conhecimentos para os estudantes, independentemente da idade, não é? Tendo em conta aquilo que é o contexto que nós vivemos no nosso dia a dia. E tem o segundo pilar, que tem a ver com a extensão universitária, que se centra, sobretudo, no envolvimento da universidade junto às comunidades, identificar quais são as preocupações que existem nas comunidades, quais são os problemas que a sociedade tem e juntos poder primeiro entender os vários fenômenos para depois disso solucionar estes fenômenos visando o desenvolvimento desta comunidade, da província, do país como um todo. Para tal, existe um terceiro pilar, que é a pesquisa. Não se pode falar de universidade sem fazer menção ao desenvolvimento de pesquisa. Não é? É aí onde a universidade se difere das outras instituições de ensino. Estou a falar da escola secundária, ensino básico, ensino primário, etc. etc. Então, o primeiro papel, eu aqui fiz uma apresentação mais geral, mas o primeiro papel das universidades é a formação ética do indivíduo. As pessoas não podem ser apenas técnicos naquilo que é o saber fazer, mas sim tem que primar por um comportamento ético dentro da própria sociedade na qual ele está inserido, logicamente em respeito àquilo que são os aspectos socialmente padronizados. E qual vai ser o papel da universidade visando a pacificação? Como eu disse, primeiro é o elemento ético. É a espinha dorsal para a resolução de qualquer que seja os problemas que enfermam a sociedade. Qualquer que seja uma universidade deve privilegiar um elemento fulcral, que é a questão do diálogo, não é? O diálogo é este que deve ocorrer a vários níveis, não é? Não se pode, por exemplo, incentivar a prática da violência
na sociedade, não se pode primar por atitudes que possam, por exemplo, criar inimizade no seio da própria sociedade, porque isso contribui para dilacerar a própria sociedade, mas sim abrir-se um espaço em caso de existir, por exemplo, uma clivagem ou um desentendimento entre as comunidades ou entre as sociedades ou mesmo entre os indivíduos. Aí tem que existir sempre esta necessidade de resolução dos problemas, olhando concretamente para a pacificação da sociedade como um Estado. Outro elemento importante que a própria universidade pode contribuir para a pacificação do país e daí a reconciliação é quando estas instituições estão a idealizar os seus cursos, continuando, eu dizia, para que a paz seja sentida no seio da sociedade, é que estas instituições do ensino superior, mais conhecidos como universidade, no processo de idealização dos seus cursos, eles devem olhar exatamente para aquilo que são cursos profissionalizantes, é importante, tendo em conta as realidades do contexto, não é? Porque não faz nenhum sentido, por exemplo, termos a formação de quadros que, no fim, não terão emprego, não é? Mas sim, tem que se idealizar cursos que possam contribuir para solucionar problemas concretos que enfermam uma determinada província, uma determinada região e o país como um todo. Isso é importante porque no fim da formação, por exemplo, qualquer que seja o cidadão vai ter, por exemplo, uma via onde poder ter o seu emprego e a questão do autossustento. Isto é muito importante. Por outro lado, também, ainda dando continuidade, tem que haver essa necessidade de se idealizar cursos que visam criar um espaço, não é, de empreendedorismo dos próprios futuros quadros superiores para a questão do autoemprego, não é? Porque o que nós temos assistido, muitos aspectos que contribuem, por exemplo, para a instabilidade, no caso específico de Moçambique, é termos muitos quadros formados, a nível de licenciatura, sobretudo, mas também tem alguns casos esporádicos do nível de mestrado e doutoramento, mas falo sobretudo da licenciatura, mas no fim eles não têm emprego. Por quê? A maioria desses mentalizaram é que eu tenho que me formar para ir à procura de emprego. Então, aqui tem que haver uma viragem em termos de organização dos próprios cursos, mas também essa responsabilização ética das universidades, visando, sobretudo, formar quadros para, no futuro, serem empreendedores, até, quiçá, poderem empregar outros cidadãos no seio das comunidades. Sim, como que podemos integrar um currículo, né, a nível das universidades para promover a paz e a reconciliação? Eu tenho visto, aliás, tenho essa experiência Sim. também. Já teve essa experiência? De docente a vários níveis. Já passei por não apenas numa instituição, que em qualquer que seja um currículo. É importante que esteja lá integrado. É importante, sim. Existe uma formação técnica que tem a ver, Sim. por exemplo, alguém está a fazer o curso de geologia, alguém está a fazer o curso, está a facultar o curso de processamento mineral, pode estar a fazer o curso de licenciatura em português, etc. Tem que existir lá disciplinas, que aquilo que mais conhecido como temas transversais. Temas transversais, E tenho visto algumas instituições do ensino superior, posso aqui exemplificar o caso da Universidade Pungo, e não só, existe aquilo que se chama de temas transversais, não é? Onde se trabalha sobretudo com aspectos que têm a ver com a educação patriótica do indivíduo. É aí onde se ensina ao estudante, independentemente da sua idade, o que é ser, por exemplo, moçambicano.
quais são as mais-valias em ser moçambicano. Quais são os aspectos importantes que podem contribuir para o desenvolvimento do país. Eu falo sobretudo na questão do desenvolvimento sustentável, não é? E assumir-se que nós somos cidadãos moçambicanos e mesmo havendo, por exemplo, algumas divergências, tem que se primar, mais uma vez, pelo diálogo e não primar, por exemplo, para aspectos que nos remetem à violência, não é? Falo isso e nós temos feito essas atividades a vários níveis, tendo em conta, por exemplo, aquilo que nós assistimos recentemente, quando, por exemplo, das eleições presidenciais, não é? Em que vimos muitos quadros a vários níveis, incluindo até alguns, uma faixa significativa de universitários, que, em vez de se primar por uma resolução pacífica dos diferendos que existiam, primavam, por exemplo, a destruição. Está-se a destruir bens públicos, está-se a destruir bens públicos, privados, estamos a falar de escolas, viaturas, centros de saúde, que para aquilo ser construído foi um sacrifício muito grande em termos de logística e praticamente temos estado nesses recuos constantes num país que, em princípio, tem que seguir o único rumo que é o desenvolvimento. Por isso, há essa relevância de termos essa disciplina de educação pela paz. E quais são os ditames que devem nos guiar para que evitemos, no máximo possível, a via da violência. E, na sua opinião, o que impede que haja essa promoção da paz e reconciliação nas universidades? No nosso entender, a universidade tem feito o seu papel, não é? Mas também... Mas existem certas barreiras que podem minar essa promoção. As barreiras, no meu entender, as barreiras principais que podem, de alguma forma, minar esse nosso percurso de paz é algumas porosidades no aspecto atinente à reconciliação, não é? Nós sabemos que Moçambique é um país que surgiu num contexto da guerra para a independência, foram 10 anos de luta pela independência, e depois disso, em 75, passou-se imediatamente para uma outra guerra dos 16 anos. Dos 16 anos, a guerra de desestabilização, que teve a duração de 16 anos, e isso destruiu o país ficou praticamente em ruínas, a população, o tecido social do povo moçambicano ficou praticamente desestruturado, e o que ocorre é que essa realidade do passado ainda existem alguns polos de violência nos dias de hoje. Por isso, a primeira etapa importante é assumir, sim, que tivemos desavenças no passado, mas temos que colocar na mesa um elemento-chave para que estes cidadãos que são inimigos abrissem um espaço para uma reconciliação, não é? A reconciliação. Só que muitas vezes tem-se confundido muito essa definição da reconciliação com perdão, não é? Quando se fala de reconciliação, não é só chegar a uma etapa, haver um grupo de líderes que assume que vamos nos perdoar e a coisa acaba por aí, não é? Tem que existir etapas. Primeiro, sim. Estaríamos a falar do diálogo. O diálogo, sim. O diálogo nos remete a uma outra etapa que se chama consenso, aceitar a opinião do outro sujeito, mas se você, por exemplo, durante um dado período em que você decidiu manifestar-se de uma forma até certo ponto violenta, e falamos aqui dessas destruições como